Com a situação do distanciamento social, a gente tem tentado manter as nossas atividades dentro do possível. Importante lembrar que nós temos hoje no CTE o taekwondo, o judô, a natação, o atletismo e o triatlon. Dadas as particularidades de cada modalidade, tem-se conseguido treinar de uma forma mais ou menos adequada. Obviamente que judô e taekwondo, por causa da necessidade do oponente para treinar determinadas habilidades, tem ficado um pouco mais prejudicado. Assim como a natação, já que não temos muitas piscinas, né, disponíveis, abertas hoje, praticamente está tudo fechado. O atletismo, o triatlon, pelas particularidades de serem atividades outdoor e sem a necessidade de um oponente direto, tem conseguido treinar um pouco melhor. Nosso organismo sente fisiológica, biológica e hormonalmente falando a falta dessa atividade física. Esse risco que a gente corre de perdas de função, perdas de capacidade de movimentação, capacidade de rendimento, isso acontece muito presentemente com os atletas aí. Então, esse distanciamento não nos impede de fazer algumas adaptações, alguns ajustes para que os atletas consigam manter suas atividades. Em que sentido? Então, semanalmente, os atletas recebem planilhas de treino e com os devidos ajustes. Aqui dentro do Centro de Treinamento Esportivo, a gente trabalha muito no desenvolvimento de força. Quando você leva isso para a sua casa, para a sua realidade, a gente vai trabalhar muito em cima da resistência, visto que nós não temos a quantidade de quilos necessários para que seja feito o desenvolvimento da força. Isso faz com que o atleta se mantenha ativo. Então, capacidades como resistência, como flexibilidade, como mobilidade, como força estrutural, dá para se manter ao longo do processo, ao longo desse período de afastamento. Eu treino de 2h30 a 3 horas por dia e meu treino são meio que dividido. Primeiro tem a parte de preparatório, a gente inicia às 2, às 3, mais ou menos, e aí a gente faz o preparatório, preventivo, tudo que tem que fazer. Depois a gente entra para a parte de treinamento mesmo, onde tem um aquecimento, e aí dependendo do dia tem ou força, ou técnica, ou aeróbico. Nessa quarentena, o Márcio adaptou cada treino da gente, treino de força, de tudo, pra gente fazer em casa. Aí a gente filma, e aí ele vê, corrige a gente, dá o feedback pra gente. E até mesmo no CT ocorre isso, dele filmar e depois estudar, né? O que a gente precisa corrigir, e é até bom que a gente vai olhando, e aí vai falando e tal, fica até mais fácil. Em particular, eu sou treinador da modalidade triatlon, que tem as particularidades de modalidades que podem ser realizadas outdoor, como o ciclismo e a corrida, e a gente tem conseguido, nesse período agora de distanciamento social, a gente tem conseguido manter parcialmente os treinamentos, né? Sendo que os treinamentos de condicionamento físico geral, flexões, abdominais, exercícios contra resistência, que antes eram realizados dentro de uma academia, né, de uma sala de treinamento de força, eles atualmente estão sendo realizados em casa, né, com a ajuda de halteres, de elásticos, câmara de ar de bicicleta, o que eles encontram disponível, né? Então eu tenho orientado os atletas nesse sentido. Em relação à natação, né, alguns que têm disponibilidade de piscinas pequenas dentro de casa ou de parentes, amigos, né, quando tem essa piscina disponível, eles têm realizado o conhecido nado atado, né, onde eles são presos por elásticos, né, e nadam praticamente sem se movimentar contra a resistência dessa corda ou desse elástico. Então, no caso do ciclismo, a maioria consegue fazer esses treinamentos num rolo de treinamento, né? Esse rolo ele é capaz de simular uma resistência que o atleta encontra nas ruas, nas estradas. No caso da corrida, né, nós temos vários exercícios educativos de corrida, tem a possibilidade de fazer corrida estacionária no mesmo lugar ou esteira. É extremamente recomendável para todas as pessoas que façam alguma atividade física nesse período e, em particular, para os atletas, extremamente importante. Não pensando só no desempenho, mas pensando na questão de saúde, da qualidade de vida deles, né? Esperamos que em breve, né, tenhamos no horizonte aí já alguma clareza em relação às competições, quando elas voltarão,
e, né, vamos torcer para todo mundo sair bem dessa aí e fortalecido.